Bom dia, uma semana abençoada para você e sua casa. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas eu quero me deter somente na palavrinha descansa no Senhor. Meu irmão, minha irmã, obreiro, esse quinto preceito é muito divino, tanto quanto os outros, e exige muita graça para cumpri-lo. Porque uma coisa é você falar na teoria que tem que descansar em Deus. Outra coisa é você, de fato, descansar em Deus. Porque essa palavra descansar em Deus, no hebraico, é ficar calado perante o Senhor. É silenciar o espírito. Estar calado perante Deus. Estar na paciência santa. O tempo para esclarecer as dificuldades da providência divina. Isso não é fácil. Como repito, na teoria é muito fácil cantar e pregar, mas na prática estar em silêncio, calado, esperando no Senhor não é fácil. Mas bem-aventurados aqueles que conseguem, na força do Espírito Santo, na força da palavra de Deus. Quando Deus matou Hofni e Finéias, quando Deus matou os filhos de Arão, a Bíblia diz em Levíticos capítulo 10, versículo 3, que ele ficou em silêncio, ele calou, não abriu a sua boca. Foi um exercício de espírito muito forte. Um domínio do espírito sobre ele muito forte. Eu escrevo aqui, uma língua silenciosa mostra, em muitos casos, não só uma cabeça sábia, mas um coração santo. Arão não murmurou, não questionou, não foi brigar com Deus, ele calou, ele silenciou e foi esperar em Deus. Então, descansa no Senhor. É essa palavra, descansar no Senhor. Descansar no Senhor e esperar nele. Há duas palavras no original hebraico que expressam o privilégio e o dever de descansar em Cristo. Primeira, uma indica um estado de aquiescência, como silenciosos, como silêncios e clamores de consciência, acalmando a perturbação de espírito. Porque o espírito do homem vira e mexe, ele está raivoso, perturbado, agitado, murmurento ou murmurador. A outra significa o refrigério e descanso de um peregrino cansado. Quando ele chega ao término da viagem e se estabelece permanentemente pelo resto da vida em uma habitação segura, espaçosa e abundante. Então, descansa em Deus. Que o Espírito Santo te dê força para você descansar em Deus de forma silenciosa, calado, sem queixas, sem raivas, sem murmurações. Somente Deus pode nos ajudar. Descansa no Senhor e espera nele. O significado literal da palavra hebraica traduzida por descansa é estar calado perante o Senhor. Então, nesta reflexão, Deus convida eu
e você a nos calar perante Ele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, operando, trabalhando a nosso respeito, em nossa vida e através de nós. Eu escrevo aqui: com os olhos fixos em Deus, todos os pensamentos incrédulos são acalmados da nossa mente, da nossa alma. Pensamentos como soberba e irritação no espírito, queixoso, quando só vê as dificuldades e não Deus nelas. Porque quando nós ficamos agitados, perturbados, ao invés de nós ver Deus maior do que as dificuldades, nós vemos as dificuldades maior do que Deus. Porque nós estamos numa terra cheia de névoa, que nos impedem de ver, além dessas névoas, a visão das estrelas eternas do céu. Meu irmão, minha irmã, obreiro, há uma eternidade de glória após essa terra. Fixa-se em Deus, não tira os olhos de Deus para nada. Jacó cansou, Moisés cansou, Elias cansou, Jesus cansou, todos eles expressaram o cansaço. Cansar é normal, não podemos nos entregar ao cansaço e deixar de descansar em Deus. Com respeito a todas essas sugestões tenebrosas, incrédulas, de todos que expressaram o seu cansaço exagerado, igual Elias diz: eu quero morrer, já deu, não dá mais. O coração deve manter silêncio, ficar quieto e saber que Deus é o Senhor, está trabalhando. Silencioso quanto à murmuração, entenda isso. Silencioso a quanto às reclamações, silencioso a quanto ao pecar com as suas palavras, mas não silencioso quanto a orar, clamar, buscar, pedir a Deus, se dobrar diante de Deus. Pois nessa santa quietude meditativa da oração, o coração se volta à comunhão com Deus. Descansa no Senhor. É um movimento que nós precisamos aprender. É fácil? Não, nunca foi. Mas precisamos viver essa palavra, acreditar. O nosso descanso no Senhor com paciência, na tradução NVI, aplica-se apenas às provações que Ele envia, e não às dificuldades que os cristãos causam para si mesmos. Há uma diferença, irmão, entre os fardos que são pertinentes ao caminho do dever, da chamada, da vocação, e os fardos que são ocasionalmente ou ocasionados pelo nosso vagar em outros caminhos. Tem lutas, dificuldades, provações que vêm de Deus para nos fazer crescer, nos moldar nosso caráter, nossa fé, nossa confiança nele, nossa maturidade. Agora, tem problemas, dificuldades, lutas que nós procuramos com as nossas próprias mãos, nossos próprios pés e nossas próprias palavras. Então, Deus vai garantir para nós o descanso naquilo que é pertinente a Ele. Aquilo que você está procurando com seus próprios pés, mãos, cavando poço, procurando pecado, rolo, dificuldade, você vai pagar a consequência disso, talvez, como Davi, para o resto da vida. Então, meu irmão, eu deixo essa meditação para nós. Descansa no Senhor e espera nele. Mantém-te em silêncio, como também pode ser traduzido: este é o preceito mais difícil dado aos homens, esperar em silêncio. Porque o nosso desejo é falar até babar. E até falar o que não devemos falar. O nosso instinto da alma agitada é falar até babar, é falar o que deve, é falar até o que não deve e nos comprometer. Então descansa no Senhor e mantém-te em silêncio. Descansa no Senhor e espera nele. Isaías 64, versículo 4 diz que ele trabalha
para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus de coração, de verdade, Deus está trabalhando na sua causa, no seu sonho, nos seus planos, nos seus projetos, em silêncio, para te trazer vitória. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Bem-aventurados que esperam no Senhor. Se você estiver esperando nos homens, você ficará frustrado. Talvez o mais frustrado dos homens. Então pare de esperar nos homens. Dos homens raramente vem coisas boas. Espera em Deus, porque Ele tem poder de mobilizar os homens para executar a vontade dele a seu respeito. Então descansa no Senhor, espera nele. A palavra hebraica que significa silêncio é dom. O silêncio que este versículo ordena é o oposto da murmuração ou reclamação. Então não abra a tua boca para reclamar, murmurar. A maioria dos israelitas, ou por que não praticamente quase todos, de 20 anos para cima, que saiu do Egito, foram tombados e mortos no deserto por Deus, por causa da murmuração e reclamação. Você acordou hoje, tem um ar para respirar, tem perna para andar, boca para falar, ouvido para ouvir, nariz para cheirar, tato, paladar para comer e sentir gosto de tudo. Glorifica a Deus em meio às dificuldades da sua vida e tribulações, porque contudo as misericórdias, as bênçãos de Deus estão estendidas sobre você e a sua casa. Descansa no Senhor e espera nele, porque ele trará dias de bênção, de honras, de vitórias e de bênçãos, que fará você cantar de alegria, glorificar e regozijar e chorar de alegria, porque vale a pena descansar em Deus e esperar nele, em silêncio, sem murmurações. Deus te abençoe, uma boa semana.